Oração, história e o segredo de Nossa Senhora da Salete. Milani e Maximino eram dois pequenos pastorinhos moradores da pequena aldeia chamada Ablandense, localizada na cidade de La Salette, na França. No dia 19 de setembro de 1846, os dois estavam no Monte Planu cuidando dos rebanhos, quando na tarde viram os dois uma intensa luz. Eles foram em direção a ela e notaram que a luz ia se abrindo, e de dentro dela eles conseguiram ver uma senhora em lágrimas, sentada sobre uma pedra. Ela vestia branco e trazia na cabeça uma coroa de rosas que emitiam raios, como luzes douradas muito intensas. Segundo o relato dos dois, a senhora se levantou, chamou os pequeninos para perto dela e começou a lhes transmitir uma mensagem. Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Os pastorinhos passaram a lhe chamar de Bela Senhora. Ela lhes transmitiu uma mensagem e depois caminhou montanha acima, desaparecendo, mas não sem antes pedir às crianças que transmitissem sua mensagem a todos. No local onde a senhora apareceu, surgiu uma fonte e a água corria colina abaixo. Muitos milagres começaram a acontecer. Era um riacho que passava a maior parte do ano seco. Depois da aparição, ele sempre jorrava água. Uma das falas de Nossa Senhora, e que as crianças relataram, foi sobre a nossa oração. Fazei bem vossa oração, meus filhos. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, pela noite e pela manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando não puderdes dizer mais. Quando puderdes dizer mais, dizei mais. Nas mensagens, ela falou para o povo sobre a colheita, a fome e o cuidado com a oração. Mas também os revelou uma mensagem em segredo, que só poderia ser revelada a todos no ano de 1858. Agora, vamos citar o segredo de Nossa Senhora da Salete, e que consta até hoje no Vaticano como sendo o relato mais completo feito por Milani. Assim disse a senhora: Milani, o que vou dizer-vos agora não ficará sempre em segredo. Podereis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo.
Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1859, mas seja firme e generoso, combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que ele não confie em Napoleão, seu coração é falso, e quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo Papa e Imperador, Deus se afastará dele. Ele é como a águia que, querendo subir sempre mais, cairá sobre a espada da qual queria se servir para obrigar os povos a o elevarem. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Serão entregues à morte, e morte cruel. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles as cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus. Até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos, quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra para seduzir mais os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu, ou ainda almas de condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua autoridade
e dominar com orgulho. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas, e a igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim, para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, sem poder abreviar seus dias, mas nem ele nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas, e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas. O francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano. A seguir haverá uma guerra geral, que será horrorosa. Durante certo tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia, até nas casas as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste. Paris será queimada e Marsella engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido, só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé,
porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças que sucedem na terra. Um precursor do anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus para se fazer cultuar como um Deus. A terra será atingida por toda espécie de flagelos, além da peste e da fome que são gerais. Haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos 10 reis do anticristo, cujo objetivo será o mesmo, e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Oremos a Deus pelo perdão aos nossos pecados e a proteção de nossas vidas. Façamos como disse Nossa Senhora da Salete aos pequenos pastorinhos. Oremos de dia e de noite, nem que seja um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se pudermos falar mais, que falemos mais, mas oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação. Para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecados, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.